Eu tenho uma pergunta para o Roberto Azevedo, que bom revê-lo, Roberto. Na semana passada, o Scott Bessent, que é um conselheiro econômico de Donald Trump, escreveu um longo artigo na revista The Economist e ele menciona ali, logo de largada, que abandonar completamente, friso no completamente, o sistema internacional de comércio pode ser um desastre para os Estados Unidos. Porém, logo depois, ele acentua duas vezes que ele acha necessário haver uma conexão maior entre os laços econômicos e comerciais dos Estados Unidos, as questões de segurança internacional. O que você consegue depreender de um eventual governo Trump a partir dessas afirmações de um conselheiro econômico, Roberto? A questão da segurança econômica americana é muito clara. Só para vocês terem uma ideia, eu tive recentemente em um painel durante a Semana do Clima em Nova York, e eu imaginava que nós fôssemos falar naquele painel, que foi eu sou professor visitante da Universidade de Colômbia, né? Então, o pessoal que estava lá era pessoal que tinha muitos acadêmicos, pessoas que pensam de uma maneira relativamente educada, ilustrada. E eu imaginava que uma parte da conversa fosse girar em torno de economia circular, economia verde, biomassa, coisas desse tipo. Foram 3 painéis, e ali tinham republicanos, tinham democratas, tinha inclusive uma ministra europeia que estava sentada ao meu lado. E o que eu achei curioso é que durante todo o período, foi 1 hora de conversa nos 3 painéis, só se falou sobre China o tempo inteiro. E nós estamos falando sobre clima, né? Porque os Estados Unidos hoje veem a China como uma tremenda ameaça em vários pontos de tecnologia avançada. Economia circular, transição energética, baterias, materiais nobres. Tudo isso a China hoje tem quase um monopólio, não só das tecnologias, como dos materiais que são usados para a fabricação desses equipamentos que são cruciais na transição energética. Isso é uma coisa que apavora os americanos de uma certa forma. Não só os americanos, diga-se de passagem. Na área de economia digital também. Não é à toa que os americanos estão impondo uma série de barreiras e sanções que prejudicam ou que dificultam o acesso chinês a chips, né? a produtos de alta tecnologia da área eletrônica, para a produção de computadores, de supercomputadores, de produtos mais sofisticados. Quer dizer, essa lógica de que há uma ameaça que está sendo colocada pela China, que se apresenta pela China, isso é suprapartidário, tanto republicanos quanto democratas. Então, não é a gente imaginar que com a mudança de republicanos para democratas ou alguma coisa do tipo, que nós vamos ver uma mudança na direção da lógica americana com relação às ameaças estratégicas. O que pode haver é uma diferença de intensidade, uma diferença de método, mas a lógica é a mesma. Enfim, Daniel, eu acho que o que nós temos que estar atentos é ao fato de que, quando eles falam de não abandonar ou deixar o sistema internacional por completo, eu acho que no máximo que eu consigo entender é de haver uma tentativa de preservar algum tipo de diálogo com os outros países que podem eventualmente ser aliados dos Estados Unidos nessa agenda anti-China. É mais ou menos como eu vejo. Eu tive uma conversa com o presidente Trump em Davos, quando eu estava saindo da OMC, um pouco antes de eu anunciar que eu estava saindo da OMC, e nós conversamos por um bom tempo, foram, sei lá, quase 1 hora de conversa, e o tempo todo a conversa se centrou em China, né? Foi China, 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 China. Ele não falava mal necessariamente da OMC, ele não falava necessariamente mal das regras da OMC. O que ele criticava era o fato de que a OMC permitia à China transitar em áreas cinzentas que davam cobertura ao que eles faziam em termos de subsídios, em termos de proteção da indústria doméstica e de burlar as regras internacionais, na visão dele, evidentemente.